Você que está chegando agora, bem-vindo a mais um episódio de nosso podcast Mordendo a Realidade. O Mordendo a Realidade é o seu podcast tomista, aqui do nosso Centro Tomista. Hoje nós temos um episódio muito especial. Aqui nós vamos falar sobre as línguas clássicas. Bem-vindos então ao nosso podcast de hoje. Nós vamos falar sobre o tema das línguas clássicas. Você que está chegando agora, já deixa seu comentário aqui, já compartilha, para aquela pessoa que você sabe que se interessa por esse assunto, estudar latim, grego, também as línguas modernas, por que não? A importância disso tudo. É um tema muito grande, E hoje, de modo muito especial, nós estamos aqui com eles, com dois seminaristas do Instituto do Verbo Encarnado, nossos grandes amigos que acabaram de chegar aqui agora da Grécia, tão fresquinhos aí, estudaram grego bíblico, grego clássico. Bom, já falei demais, deixa eles se apresentarem rapidamente, falar um pouco pra gente, que nós temos muita coisa para perguntar para eles. Então, seminarista Rômulo, seminarista Henrique, sejam bem-vindos aqui ao nosso podcast e se apresentem um pouquinho pra gente, falem um pouquinho sobre esse tema. Muito bom, então a gente agradece o Centro Tomista aí por nos convidar, para esse podcast Mordendo a Realidade. E esse tema super importante, que é um tema que hoje em dia está muito discutido, só que não, pelo que a gente vê, muitas vezes não se tem muita profundidade nesse tema. Então a nossa ideia aqui é realmente tentar ser profundos para que possam entender mais desse tema das línguas clássicas. Exatamente, nós tivemos uma experiência de 3 meses vivendo na Grécia, estudando a fundo a língua grega, Eu, no caso, estudei o grego bíblico, o Rômulo estudou o grego clássico, então a gente espera aí contribuir um pouco com esse assunto tão importante, não só para quem deseja estudar, mas também para a igreja, Afinal, a gente sabe muito bem da importância do grego e do latim na vida da igreja. Olha só, Padre Carlos? Depois a gente pode até, isso foi interessante, perguntar, para explicar para o povo, qual é a diferença do grego bíblico que você estudou para o grego clássico? Será que o grego bíblico é só um dialeto? Mas na Grécia eles falam isso agora. Como eu também tive essa experiência, em 2021, 2022, tive essa oportunidade de estudar também na Grécia, nesse instituto, fantástico, de muito aprendizado. A gente traduz a Sagrada Escritura, Homero, Aristóteles, Platão, os Santos Padres. A riqueza que é a gente ter contato com isso. Fala um pouquinho pra gente, vocês, não sei quem quer começar, sobre por quê? Por que estudar línguas clássicas? Poxa, por que alguém deve estudar? Um seminarista, um padre ou um leigo? A pessoa que está assistindo de casa, qual é a importância de estudar essas línguas? Se eu for falar Se a gente cortar aqui, então tem o grego bíblico, o grego clássico e o grego falado. Mais ou menos tipo isso. Então vamos começar por aqui. Então, vamos lá. Puxar o gancho, vamos começar por aqui. A gente, e tá muito bom, porque a gente começa falando da diferença do grego e depois a gente fala da importância, Sem esgotar o tema, como se disse. Claro. Mas então é isso, Grego bíblico, clássico e falado, Será que é assim? A gente aprendeu que os autores que estudam... Que língua que fala lá na Grécia, Eles foram lá, como é que fala? Agora é o grego moderno que é falado lá na Grécia, que já é uma sexta fase do grego. Então, se a gente falar de uma sexta fase, a gente tem 5 fases anteriores do grego, Os autores modernos, estudiosos gregos, eles colocam 5 fases principais da língua grega. Então nós temos aí a primeira fase, que é a fase da lineal B, que é o grego pré-homérico, chamado pré-homérico. Depois nós temos aí esse grego antigo, o grego homérico, que aí vai desde a criação do alfabeto até mais ou menos o século VII a.C. Depois aí, chegando mais perto do período do século IV, V, temos o grego clássico. E aí a gente tem que tomar muito cuidado, Porque hoje em dia, quando se fala de grego clássico, muita gente confunde com o grego ático, que é o dialeto de Atenas. Então a gente tem que saber distinguir por quê. Tem o jônico também, vários dialetos de grego dórico, clássico. Eólico e o ático. O ático puxa um pouco dos outros dialetos, só que ele se distingue aí principalmente na precisão, no rigor e na beleza, É um dialeto que realmente puxa para esse lado um pouco mais preciso, e foi o dialeto que se manifestou aí em Atenas, que na época do período clássico, do século V a.C.,
a gente pode colocar como a capital cultural da Grécia. Então, justo esse dialeto, por ser aí da capital cultural, ficou muito conhecido, né, e foi o primeiro dialeto que realmente se manifestou de modo muito grande aí na Grécia, né? A gente vê a primeira vez que um dialeto predomina na Grécia. Foi a época aí do dialeto ático. Depois a gente tem as conquistas de Alexandre Magno aí, mais ou menos no ano 300, a gente vai antes de Cristo, né? E aí com Alexandre Magno, o grego ele vai se dividindo aí por toda a Grécia, se torna como se fosse o inglês da época, né? A gente tem o inglês hoje como idioma universal, e antigamente aí com Alexandre Magno, o grego vai se tornando o koiné. O que é o koiné? É o grego comum, é o koiné dialectos, é o dialeto comum, chamado aí no próprio grego. E aí com esse dialeto koiné, o grego vai tomando também algumas matizes, alguns detalhes mais semíticos de outras línguas, coisas mais um pouco dialectais, a gente fala, né? Rômulo, desculpa te interromper, mas aqui tá interessante uma coisa, né? Muita gente, aí é treta isso aí. Muita gente acha que esse grego koiné, que é esse inglês da época, esse grego comum, que era falado inclusive na Palestina, na época de Nosso Senhor, na época dos apóstolos, que esse é o chamado grego bíblico. Não. Então, aí até pro seminarista Henrique poder responder. A Bíblia foi escrita em grego koiné? Ou o que nós estudamos? Se eu pego um manual, por exemplo, vocês estudaram James Swetnam para estudar grego koiné ou grego bíblico? O que a gente chama tradicionalmente é grego bíblico mesmo, né? Sim. A gente estuda o grego bíblico, que tem toda essa marca dos semitismos, né? O Rômulo falou muito bem do período de Alexandre Magno, né? Alexandre Magno, ele unifica toda essa região, depois, quando ele morre, Roma depois vem, e aí a gente sempre fala, né? Roma conquistou a Grécia, mas a Grécia, na verdade, conquistou culturalmente Roma. E aí vai ter toda essa mistura dessa língua e vai surgir esse grego que se usa na Bíblia, né? Exatamente. Tem a Bíblia aí? Aqui temos aqui, né? Aqui tá a Bíblia em grego. Mostrar para a câmera. E justo, enquanto o Henrique vai mostrando aí, também finalizar, né? Então, o grego bíblico, ele é uma subdivisão do grego koiné, que é o grego koiné helenístico chamado. Uma coisa que vocês vão notar, por exemplo, né, nesse Novo Testamento grego, né, que o alfabeto é distinto. Claro. Né? Então a gente fala de grego, muitas vezes a gente vê o grego transliterado, né? com o alfabeto latino. Mas você que vai começar a estudar o grego, e nós, na plataforma de curso do Centro Tomista, né, com a graça de Deus, vamos poder ensinar também, né, o grego bíblico, o grego antigo, né, o latim que a gente chama de latim clássico, latim eclesiástico, isso tudo vai estar disponível, né, ao seu acesso. Né? Então você que quer saber mais, deixa aí nos comentários, compartilha, siga nosso canal do Centro Tomista. Lê um pedacinho aí, Henrique. Pessoal, me acostumei com a leitura em grego moderno. Isso, aí a gente vai falar um pouco depois do grego moderno, né? Que já muda várias coisas do... Isso, aqui está o início do Evangelho de São João, um clássico, né? Da encarnação, toda a criação. En arche, en hologos, que kai hologos en proston theon, que kai theos en hologos. Aí eu interrompo o Henrique. Ele foi ler, por exemplo, a conjunção kai, né, que significa e ou mas, e ele leu 2 vezes errado aqui. Ele falou que. Aí eu falei, poxa, estudou 3 meses, é fluente, mas leu errado. Na verdade, ele leu em grego moderno. Grego moderno. Nossa, então o grego moderno pronuncia o ditongo ai como e. Isso é um tema para um outro podcast. É a evolução da pronúncia do idioma grego ao longo dos séculos, ao longo da história. Que tá fantástico, porque isso é o que acontece com as línguas vivas, né? Exatamente. Sim, é uma evolução constante, né? Por exemplo, na Ave Maria, que se rezam hoje na Grécia, por exemplo, quando a gente ia rezar o terço, a gente rezava em grego moderno. Então, como seria Ave Maria em grego moderno aqui? Seria... Here Maria... Here Maria, que haritomene, o Kyrios inemasisu, eflogmeni esimetaxitom ginencom, eflogmenos... O carpostis que lhe assu, ó Jesus. Hagia Maria Theotoque, para que amastus amartolus, tora que senhora tu thanatomás. Amém. A pronúncia é bem diferente do grego. Tem muita diferença, às vezes a gente se confunde porque a gente ficou acostumado aí com o grego clássico, o grego koiné, e depois tem que falar essa pronúncia com vários ditongos, várias vogais. E era engraçado na Grécia porque a gente estava sempre em contato com gregos, pessoas gregas. Sim. E a gente às vezes pegava os textos de que a gente estava traduzindo de Homero ou da Sagrada Escritura e lia com a pronúncia erasmiana ou com a pronúncia reconstituída, a pronúncia antiga, e os gregos não entendiam nada que a gente estava falando. Isso é verdade. Né? Nada. Sempre quando eu ia falar com um grego, eu tentava usar algum termo que eu via na Bíblia e descobria que a palavra tinha mudado completamente, a palavra pronúncia, e eles não entendiam nada do que ele estava querendo dizer.
E olha só, então, voltando àquela primeira pergunta também, para esclarecer bem. Então, olha só, tem o grego clássico, o bíblico e o que o pessoal fala O hoje. moderno, Isso, que aí exato. seria o Então, moderno. É isso, o moderno. E para o pessoal entender também, comparando, por exemplo, a gente tem o latim clássico e tem o português, Sim. né? É tipo isso, que dá essa... Porque o português, nós sabemos que o português, Uhum. entre aspas, é um latim mal falado, né? Ou um latim já decadente, né? Isso. Esse seria tipo Eu, isso? eu diria que seria algo bem semelhante. Inclusive, nós perguntamos aí para uma arqueóloga que estava lá, e ela disse que sim, seria algo parecido, porque eles têm muita dificuldade, eles não conseguem ler muito bem, né, o grego antigo, só que eles entendem algumas partes. É como Sim, nós tipo a gente. em relação ao latim. A gente consegue reconhecer, por exemplo, mater, a gente Aham. consegue reconhecer na hora que é mãe. Aham. Né? Eles, da mesma forma, conseguem reconhecer essas formas, mas se você colocar eles para ler, assim, ela mesma disse que não conseguem. Entendi. Eles, inclusive, consideram já como outra língua mesmo. Sim. Sim. A grego reforma moderno. do grego moderno foi muito grande, né? Com a perda de artigos, a própria mudança, agora tudo tem um som do, praticamente, a maioria das vogais aí, dos ditongos tem um som do iota, que é o Sim. i. Então, mudou muito. E por isso eles têm essa dificuldade. Eles consideram uma outra língua mesmo. Então, já. tipo Isso a gente também. mesmo, né? Você consegue... Sim. Se você olha ali, você consegue entender algumas coisas, Sim. mas o latim é outro idioma, né? Isso, Tipo e isso. também no moderno se perde uma declinação, porque no grego são 4 declinações, porém se perde uma. Também temos aí mudanças na morfologia das palavras, na sintaxe. Palavras que na Bíblia significam uma coisa, mas hoje em dia, como o Henrique estava falando, significam outra coisa totalmente diferente. Então você vai falar para uma pessoa, ela não te entende, mas aquela palavra tem outro significado. Né? Aham, e Você assim, lembra algum exemplo, assim? Acho que, por exemplo, a palavra pegar, né? A gente vê que no grego, por exemplo, o grego que eu fiz, que é o grego clássico, a gente tem balou, que é uma palavra que significa jogar, né? Aham. E no grego bíblico já significa colocar, né? Ou pegar. Então a gente vê uma mudança grande de significado, né? De jogar alguma coisa para pegar alguma coisa ou colocar a mão sobre essa coisa. Esse é um exemplo de muitos que a gente tem na língua grega também. também pegar, lambano, né? Sim, lambano também. Ela Troca. bontonarton, pegou o pão, Sim, né? Sim. exatamente. Aham. E no bíblico também é assim. Ela vão tomar, sim. E interessante isso. A gente poderia falar, gente, aqui É. o dia todo da história da língua grega. Claro, Isso daqui é uma claro. coisa, assim, um tema muito bonito. Mas, Sim. por exemplo, por que vocês foram estudar grego? Vocês pararam seus estudos de filosofia, de teologia, né? 3 meses, foram para a Grécia, viajaram para realmente se aprofundar no tema das línguas clássicas. Vocês não falam só grego, mas nós também latim, Temos né? a Nós temos a formação oportunidade latim. de alguns estudar hebraico também. Sim. Então, qual que é a vantagem de estudar essas línguas clássicas para a nossa formação? E não só para a nossa como padres, mas também para o leigo, né? Para a pessoa da paróquia, para o estudioso, para o professor, para o advogado, para o engenheiro. Tem alguma utilidade do engenheiro estudar latim, estudar grego? O que vocês acham disso? Se a gente for falar de uma coisa mais pragmática, uma vantagem mais pragmática e imediata, a gente já pode citar aí que é de entender melhor o português, né? Isso é evidente. Quando você estuda o latim, você compreende melhor o português, né? Você tem mais facilidade para aprender outras línguas também, né? Além do que você tem acesso a obras perenes, né? Da filosofia grega, da literatura grega. Você consegue ler um Virgílio da vida, que a maioria dos poetas aí do medievo imitaram toda a métrica de Virgílio. Né? Você consegue ler a Sagrada Escritura, tudo isso. Você consegue, tem todo esse âmbito. Agora, se a gente for olhar de um ponto de vista mais profundo, a gente vai entender que as línguas clássicas, durante toda a Idade Média, elas foram estudadas não nesse sentido muito pragmático, mas no sentido de formar o caráter, de fato, da pessoa. Né? O grego e o latim, eles exigem uma disciplina, uma repetição, uma prática, uma profundidade que as outras línguas não oferecem, né? Então, você cria um hábito, como se fosse uma virtude mesmo, de que esse estudante do latim e do grego consiga depois pensar reto. Porque a língua grega e a língua latina são lógicas, são totalmente lógicas. Então, você consegue criar esse hábito. E aí, a partir disso, inclusive os medievais chamavam o grego de primeira parte da filosofia. O grego e o latim principalmente, primeira parte da filosofia, né?
Inclusive, esse John de Salisbury, ele dizia, não adianta aprender as outras disciplinas filosóficas se você não aprendeu essa. Primeiramente o Olha que latim. interessante. Na educação clássica era assim, né? Exato. Você antes do quadrívio, Claro. né? Você Tinha tinha a 3 artes gramática, liberais, que era o trívio, né? E era a gramática, lógica e Exatamente. retórica. Então, justamente, você aprendeu o idioma e aprender a como transmitir esse idioma, né? Exatamente. E para os nossos ouvintes também, mais uma história engraçada, assim, para ilustrar um pouco desse método, né? Aham. Por exemplo, no grego a gente tem o verbo, né? Porém, cada verbo no grego tem 6 partes principais. E aí nós tínhamos aí exames, provas, em que nós tínhamos que, de memória, colocar 6 partes principais de, por exemplo, 7 ou 8 verbos. Então, muitas vezes, a gente fala por nós que estávamos estudando, nós tínhamos que realmente repetir o mesmo verbo aí, que é o método mais eficaz, né? Para você memorizar. Repetir pai deu, 30... pai deu, soe pai, deu sapepai, deu repetir capepai, deu maê, pai 40 deu. vezes, repetir 30, 40 vezes o mesmo verbo com lápis aí numa folha de papel, repetir mesmo, repetir, 3, repetir. 4 horas. Isso, os estudos eram, realmente é uma coisa dura e ascética, né? A gente vê que o pessoal hoje em dia tá muito acostumado com coisa rápida, Isso. espanhol sem segredo, inglês em uma semana, isso. só que, cara, pra você aprender um idioma não é assim, já temos que falar a verdade aí pro povo, né? É penitência, é penitência. Vocês podem explicar um pouquinho melhor isso, que as pessoas às vezes não entendem. O porquê de estudar o latim, por exemplo, sabe? Porque as pessoas às vezes veem o latim como sendo uma língua a mais, né? Tipo assim, estuda inglês, Claro, estuda claro. coisa e o latim. O latim tem alguma diferença? Por exemplo, estudar inglês e estudar o latim. Qual que é a diferença de estudar Com um certeza. latim? Quando O que você- acrescenta para a pessoa? É só o vocabulário? Não, acho que quando, por exemplo, se você pega uma frase em latim e uma frase em grego, você já vê claramente a diferença. Uma frase em latim e em inglês. Se você pega uma frase em inglês, você na hora você já consegue identificar ali o significado, todos os conceitos envolvidos. Pronto, você leu a frase. Já no latim e no grego, não. Você tem que parar, você tem que ver a declinação, você tem que ver qual é o tempo do verbo, você tem que entender a ordem da frase que tá. Porque Às vezes troca. você até tem o vocabulário, você sabe o significado de todas as palavras daquela frase. Mas se você não raciocinar, Exato, se você não. não parar para Exige pensar, você não vai entender Exige. o sentido da frase. Então Você ela lê raciocinando, né? trabalha Exatamente. muito a tua Exatamente. cogitativa, né? Que é um Exige sentido muito interno. Quem quiser, ó, no curso de filosofia da natureza. E esse é o objetivo das línguas clássicas. A gente tem vários humanistas que falam que as línguas clássicas formam homens que sabem pensar bem, né? E a gente sabe Olha. que pensar bem leva a amar bem também, né? Então, até para isso, a gente formar pessoas, formar jovens, formar crianças que sabem pensar bem, elas vão conseguir ver melhor a realidade, né? Morder a realidade, como o nosso podcast, Morder a realidade. e assim elas conseguem realmente desenvolver as outras áreas da sua pessoa humana, né? Isso é muito interessante e também é uma grande importância aí das línguas clássicas. É justo isso, formar homens pensantes, né? A gente vai levando a nossa faculdade, que é a mais própria do ser humano, que é o nosso intelecto, né? Então a gente sabe que... Eu sempre brinco, né, com os seminaristas menores lá no seminário, eu dou aula de latim para eles. E primeira aula eu sempre boto no quadro, Petrus amat Mariam. É clássico. Aí eu falo, e aí, criançada, o que significa essa frase? Todo mundo fala, Pedro ama Maria. Eu falei, boa, muito bem. Agora eu vou botar outra frase aqui, eu quero ver se vocês sabem. Mariam amat Petrus. O que significa? Aí todo mundo, Maria ama Pedro. Aí eu, zero. errou! Essa é clássica dos professores. Já passei por isso. Mostra que, na verdade, é a mesma frase. Claro. Né? Claro. A ordem, fala pro povo, a ordem Não. aqui influencia em alguma coisa e por quê? Um pouco dos casos das declinações, para Claro. que o povo entenda essa... De fato, no grego e no latim, principalmente no latim, né? Você vê que a ordem, ela muda bastante, né? Normalmente, se coloca o verbo no final da frase, mas isso também muda. É, E aí isso você não. tem que estar atento. É, porque- Isso, Depende isso do não autor, né? significa... Exatamente. O que você tem que não estar atento significa mesmo muita são os coisa. casos, né? Então, se tá em nominativo, se tá em acusativo, porque nesse caso aí Pedro tá em nominativo e Maria tá em acusativo. Então, Pedro é o sujeito e Maria é o objeto direto. Mesmo que mude, Mesmo mesmo que que mude mude a Pedro ordem. no final, enquanto ele tá Petrus, que é Enquanto- nominativo, ele vai isso. ser sempre sujeito. Pode Enquanto jogar pro ele, final. Exatamente. enquanto ele tiver essa desinência, né? Para o português, o acusativo seria objeto direto. Objeto Sim, direto, objeto exatamente. direto. Objeto Isso. direto. E o nominativo seria o sujeito, né? Para o pessoal aí que está assistindo entender, olha que interessante no latim que acontece, que é o que eles estão falando aqui, né? Para você ler uma frase em latim, e é interessante, por exemplo, qualquer um que saiba um pouco de latim, ele já vai saber quase tudo de português, da gramática. O que sabe um pouco de latim vai saber quase tudo da gramática em português. Por quê? Porque funciona assim. No latim, você tem que bater o olho na frase
não é igual no português. Você já sabe que já tem ali, começa com o sujeito, depois o predicado, ordem complementos, tem uma ordem padrão. É Claro. intuitivo, né? Aham. No latim, não. Você, primeiramente, você tem que saber qual palavra ali exerce a função de sujeito, qual exerce a função de objeto direto, objeto indireto, Sim. para saber, né? Que E senão olha- vai cair, vai tirar 0 na prova. E olha, padre, isso é muito interessante, porque a gente também, quando começa a dar aula no seminário, né? A gente, no nosso seminário, tem seminaristas de todo tipo, né? De escolaridade, digamos Sim, assim. A gente sim. tem Todo seminaristas tipo, que entraram, né? Como aqui o Henrique, o Rômulo, eu, o Padre Carlos, que já entraram com ensino superior, outros que às vezes não. Então, cada um tem uma realidade. E a gente sabe como é o nível educacional hoje. Então, muita gente já entra no primeiro ano de filosofia, estuda latim, e a gente vê que às vezes ele não entende bem ainda a gramática da língua portuguesa. Sim. Então, ele tem capacidade de aprender bem o latim, mas como ele ainda não sabe bem, não tem em ato isso, o que é objeto direto, o que é um complemento determinativo, o que é um adjunto adnominal. Então, ele fica meio perdido e não entende. E aí parece um bicho de 7 cabeças. Quando a gente fala, nossa, um caso, uma declinação, isso parece que é um bicho de 7 cabeças. Mas, na verdade, é muito simples, né? É a lógica da... Claro. Aprender a língua materna é essencial, assim. A gente vê claramente quem tem uma dificuldade já no português, que hoje, infelizmente, a maioria Já ficou vai para ter uma trás. exato. Vai ter uma Exatamente, dificuldade exatamente. muito grande no latim e no grego. Porque na nossa língua materna é onde a gente aprende de fato o que é objeto direto, o que é o sujeito, o que é objeto indireto, adjunta adnominal e tudo isso. E isso Aham. você vai usar no latim, porque daí vem o português, né? E, por exemplo, se você aprende bem o latim e o grego, depois também até te facilita Isso. aprender outros idiomas também. Claro. Tanto as línguas neolatinas, né, italiano, espanhol, português, etc., quanto até outras línguas que não Sim, tem nada a ver sim. com latim, mas ele te dá essa ordem, né, no E pensamento. sabe o que é muito interessante? Por que que isso acontece? Por quê? Porque o latim e o grego, eles dão toda a estrutura para você aprender outros idiomas. Então você já tem a sua mente estruturada e coloca aí outro vocabulário, né? Coloca aí outras particularidades de outras línguas. Mas você já tem, por exemplo, todas as partes fundamentais de um edifício já construídas, né? A gente pode colocar aí os fundamentos do edifício estão construídos já, e aí você vai adicionando uma coisa, uma cor aí, vai adicionando uma janela, uma porta, então coisas aí que vão complementando, né? Para Exatamente. ficar de modo mais fácil aí pra gente entender. Então é isso, o latim e o grego eles dão uma estrutura pra cabeça de quem estuda, de quem dá os uma estuda. estrutura. Estrutura uma cabeça, né? Isso Uma coisa é muito importante também. que eu notei no seminário, aí vocês me confirmam isso, né, se é pessoal ou não, mas eu vejo, acho que não. Se você aprende o latim direitinho, é questão de aprender a estrutura. Se você aprender o latim, o grego, que parece um bicho de 7 cabeças, vem de graça, não vem? Isso. Você aprendeu bem o latim, e por isso que estuda-se, tem até uma ordem lógica, né? Estudar o latim, depois o grego. Isso. Sim. Se você estudou bem o latim, o grego fica muito fácil, a questão mais de vocabulário, né? Exatamente. O que a gente via lá, propedeuticamente, é melhor que se estude o latim antes. Por Aham. causa até da similitude com o português. Claro. Agora, se a Aham. gente for falar, eles falavam, né? Ontologicamente, o grego é superior ao latim. É mais elevado, né? É Agora, uma para língua... você aprender o grego, eu pelo menos acho que seja fundamental você aprender o latim antes, né? É uma forma de iniciar, principalmente para nós que somos falantes do português, que não tem declinação, que é uma língua muito mais simples, abre aspas, né? Muito mais simples comparado com o latim, né? Você precisa aprender o latim antes do que Duas frases que eu sempre lembro com relação a isso que as nossas professoras lá na Grécia diziam, né? Uma justamente sobre isso, sobre essa utilidade do estudo, né? Ela falava assim, você não tem que se perguntar o que você vai fazer com o grego, mas o que o grego vai fazer com você, Exatamente. né? Essa Como é a que o pergunta. estudo desse Essa tem que idioma ser a vai te pergunta. moldar. É claro que você vai fazer muita coisa com grego, com latim, é claro que você vai ler muitos textos que a gente lê hoje que a gente não lia antes, né? Abre um mundo cultural, Claro. mas nós somos outros também. Nós fomos Exato, mudados pela educação, fomos formados por ela. E outra interessante sobre essa questão ascética que vocês falaram também, né, que era até em grego, né? Halepá tá kalá. Né? Tá kalá as coisas difíceis, halepá. Ou melhor, tá kalá as coisas boas, halepá. São difíceis. Né? As coisas boas são difíceis, diziam os gregos. E foi fácil? Vocês em 3 meses. Fala pra gente um pouquinho também. Em 3 meses, como que foi o processo de vocês aprenderem uma língua tão complexa em tão pouco tempo? Vocês faziam muitas provas, estudavam muitas horas por dia? Como foi isso? Mas acho que também tem que esclarecer, porque é 3 meses de aprofundamento, né? Mas eles estudaram no seminário. Isso, exatamente. Eles já chegam com uma Fizemos... base. É um Isso, curso intensivo, Isso, né? nós temos justamente isso, um exame de ingresso, nós chamamos. Então temos provas classificatórias, né, como se fosse aí,
vamos colocar, para você ingressar num concurso público. Temos aí provas classificatórias, onde nós estudamos os rudimentos do grego, para que a gente possa estar a certo nível, para conseguir realmente aguentar a intensidade do curso, porque é um curso muito intenso. Até uma outra história aí, os meses que eu estudei no seminário, que foram 3, 4 meses de grego, chegando lá no curso, essa mesma matéria que eu estudei em 3, 4 meses, a gente viu em 4 dias. Então é uma coisa absurda, assim. Quantas horas por dia vocês estudavam, aproximadamente? Dependia do dia. Normalmente de manhã... Contando com aula, Contando estudo com aulas. pessoal. Olha, dava... O dia que a gente mais estudava, dava à tarde, nós estudávamos das 3 às 7 horas, 4, e pela manhã mais umas 5, 9 horas. No dia que a gente mais estudava de 9 a 10 horas, estudando só grego. Isso, contando com as aulas, né? Então... 10 horas de estudo por dia por 3 meses. E só de grego, só de grego. Você não podia, eu vou pegar uma literatura, vou pegar um negocinho aqui pra quebrar, não. Isso, mas assim, foi muito da sabedoria do padre que estava como diretor do curso. Então ele sabe que o ser humano é corpo e alma, né? Acredito que o senhor vai explicar mais aí nos cursos, né? Mas justo isso, a gente também tinha muito isso de não quebrar, vamos colocar assim, de não dar algum piripaque aí, que realmente é uma coisa 10 horas por dia. Se a gente fica fazendo isso muito tempo, é uma coisa que faz mal à nossa saúde física. Isso é bom pra gente entender que é uma coisa difícil, que exige um método e que exige estudiosidade, né? A gente também vai falar da virtude da estudiosidade, da disciplina, tudo isso, que também é um fruto também desse estudo e que a gente vai levar para tudo que a gente for estudar, né? Mas isso não é para... desalentar, mas muito pelo contrário. É pra falar que justamente se é difícil é porque é algo bom. Exatamente. É porque é algo que tem muito fruto, assim como tudo na vida que é difícil, né? Exatamente. Aí cada um se conhece e vai, segundo as suas capacidades, né, fazendo o seu horário, o seu método, né, de fazer também, muito importante, o esporte, né, coisas mais culturais também, não propriamente só o idioma. A gente não, por exemplo, todos os dias da semana ficava o dia inteiro traduzindo a Sagrada Escritura, por exemplo. Tinha dias que a gente tinha conferências culturais, falando de distintos temas, por exemplo, a geografia da Grécia, ou Alexandre Magno, que foi tutelado aí por Aristóteles, a união do mundo grego. E vocês estavam aí em loco, né? Então poderiam ir aí no Areópago de São Paulo e ler o discurso de São Paulo em grego, em Atos dos Apóstolos, poderiam ir na Acrópolis, aí no Parthenon e ler um discurso de Homero. Então... Sim, a gente estava imerso na cultura grega e isso dá uma gama de conhecimento também muito maior, né? A gente conhece de fato... você não está só aprendendo o grego, a língua, você está vivendo o grego ali. Vivendo uma imersão, aquilo que né? foi Uma o grego. imersão de Exatamente. Exatamente. E é claro que também, perdão, padre, que não é só assim que se aprende também, é importante também deixar claro isso. Então, por exemplo, a gente tem experiência de ensinar latim e grego para crianças, né? Então, e as crianças aprendem. Aprendem. Aprendem, isso é fantástico. Eu ia falar isso. Quando a gente fala em dificuldade... Eu acho que a dificuldade maior se chama disciplina. Sim. A dificuldade que às vezes a pessoa tem é disciplina. Por que no seminário a gente rapidinho já começa a aprender o latim bem, né? Você vê, os meninos entram aí, tá aí 6 meses estudando latim, já tá fazendo graça já. Citando coisa lá, já tá se achando. Consegue ler a missal. Mas por que tem essa eficácia no seminário? Porque tem disciplina. No seminário você tem uma grade de horários, né? Você tem uma grade de horários que você não tem outra opção na sua vida a não se sentar, pegar e estudar. Exatamente. Não tem outra opção. E a importância do método, né? O método, um bom método, uma boa disciplina, você em pouco tempo entrega muito. Eu sempre me inspiro muito na frase de São Jerônimo. São Jerônimo, quando estava falando aí, quando ele fez toda essa questão da Vulgata, ele fala: quantas vezes eu não abandonei e voltei a estudar o latim e o grego, né? Justamente, mas se ele não tivesse a disciplina, se ele não continuasse, a gente não teria o que a gente conhece hoje como Sagrada Escritura, né? Que ele faz toda essa compilação da Vulgata. Então, né, ainda que é penoso, de fato, é quase uma penitência, você às vezes está ali focando... Mas a disciplina, se você consegue a disciplina, se aplica mesmo, né, os frutos vêm e são muito grandes. Fala um pouco disso pra gente, Henrique, já que a gente entrou nesse tema, né? São Jerônimo traduziu a Sagrada Escritura, como foi a Vulgata, como foram as outras traduções, os manuscritos. Hoje, a gente tem traduções boas da Sagrada Escritura, dos originais, será ou não? Pra gente também orientar você que está em casa, inclusive, já peço que você já comente aqui o que você está achando desse podcast, compartilha com seu amigo, aquele que vai se interessar nesse tema, se inscreva no nosso canal do Centro Tomista, nosso podcast Mordendo a Realidade. Exatamente. São Jerônimo, ele recebe um pedido do Papa para fazer toda a organização da Sagrada Escritura, né? A gente está falando de um tempo aí dos inícios do cristianismo ainda, né? Antes do primeiro milênio, estava aí no primeiro milênio ainda, 500, se não me engano, 400, 300 aí.
E aí São Jerônimo recebe essa missão do Papa de organizar a escritura, porque imagina a quantidade de cópias, de manuscritos que rodavam por aí, você ainda tinha um problema de apócrifos, de heresias e tudo mais, então São Jerônimo vai e ele começa a fazer uma compilação, né? E reunir aqueles que tinham e fazer as correções também, né? E aí São Jerônimo estuda o grego, estuda o latim, né? Com essa missão dele, para fazer uma versão mais correta do que seria a Sagrada Escritura. Daí vai vir o que nós chamamos de Vulgata, né? São Jerônimo, ele não traduz inteiramente a Sagrada Escritura, né? Ele traduz algumas partes que ainda faltavam, mas ele faz uma organização, uma compilação das traduções mais corretas, que eram melhores da época, para juntar tudo isso a pedido do Papa, né? Direto dos originais. Direto dos originais. E justo isso é muito interessante, porque depois a Vulgata só foi aprovada no Concílio de Trento, né? Que aí o concílio definiu, né, a Vulgata, que é vulgus, né, a versão do povo mesmo. O povo usava tanto para tantas coisas, para pregação, para estudos, que aí o Concílio de Trento viu essa realidade e falou, não, então temos que aprovar aí a Vulgata como uma versão realmente que pode ser usada, né? Então a igreja foi e colocou como uma versão digna de ser usada para a pregação, para os estudos, né? E depois veio agora com a Neo Vulgata, né, que a gente vê que foi promulgada aí. Essa é a Clementina. Não, a Neo Vulgata é uma outra ainda. Vaticano né? II. Isso, que veio com o Vaticano II. Né? Que aí no decreto, não me lembro o nome agora do decreto, mas foi um decreto de São João Paulo II que coloca a Neo Vulgata agora como a versão típica da igreja, né? Então a gente sabe que a versão da tradução que se aproximar, que tiver como exemplo a Neo Vulgata, vai ser uma tradução que vai ser também mais próxima do que pede a igreja. E isso mesmo, né? Se for traduzida também do grego, melhor ainda, porque aí pega do original, porque a revelação é justo isso, né? A Sagrada Escritura, o Novo Testamento foi escrito em grego, né? Então, uma coisa aqui para não esquecer. O pessoal que é de casa aí que está querendo estudar grego, latim, por exemplo, que dica que você pode dar para eles aí? Primeiro, por exemplo, qual gramática que indica? Né? Sabemos que tem, por exemplo, a gramática Napoleão Mendes tem, né? Claro. Tem outras aí. E a questão de método também. Igual, eu gosto daquele método família romana. Ao menos assim, vamos ver o que eles vão falar aqui, mas eu vou dar uma dica, um testemunho. Eu só consegui entender o latim mais ou menos, né? Que eu não sou especialista como eles aqui, mas no seminário a gente tem que aprender o latim. Inclusive, eu não sei qual documento da igreja fala isso. A gente teria que saber o latim, ao menos para ler a Suma Teológica e Bíblia. No Código de Direito Canônico. No Código Canônico, tem né? Que estar calejado nos padres do latim. A gente teria que saber para Suma e para Bíblia. Então eu lembro que a família romana, eu peguei para estudar uma época no seminário, e 1 hora por dia que eu estudava, só 1 hora por dia. E foi a que me fez com que o latim fosse mais acessível. Prazeroso. Prazeroso. Também, né, padre? Prazeroso. É importante que o método prazeroso, você goste do processo. Claro. É uma novelinha, digamos assim. Enquanto que são histórias legais lá já do Império Romano Antigo, de uma família romana. Isso. Eu gostei muito desse método, por exemplo. Para mim foi bom, entende? Sim. Que eu não era o meu objetivo me especializar em latim, mas era o meu objetivo conseguir ler a Suma que que é ser bilíngue, né? Ler o português, mas se eu tô na dúvida, eu olho o latim. Você não tá me traindo aqui a tradução. Né? O tradutor traidor. Se eu não tô sendo traído. Às vezes acontece isso. Eu leio uma coisa na Suma, deixa eu ver se eu não tô sendo traído aqui. Aí eu vou olhar. Exatamente, muito Inclusive, importante. o Família Romana é um método, não o único, mas é um dos métodos principais que a gente vai usar na escola de latim do Centro Tomista. Então, o diácono Tiago ele vai utilizar principalmente como fonte essa língua latina per se illustrata família romana, que é a pars prima, a primeira parte desse método, Sim, que é do Hans Orberg, né? Depois vem o Roma Eterna, né? Roma Eterna, Fábula Síria, Colóquio e Personário, tem vários livros complementares. Mas vamos ver o que vocês acham de método. Vocês estudaram outro método. Como homem médio aí, digamos assim, mediano, então o que eu fazia? Família romana e gramática de Napoleão Mendes. Eu usava isso e me ajuda. Sim. Não sei o que vocês
Se tem outra opção melhor, se tem... O que eu acho que, pelo menos eu vou conseguir falar com mais propriedade é do método de grego, né? Do latim, realmente eu já escutei muito bem dos dois lados, né? Tanto do Família Romana, como também do método, por exemplo, do Gramática Latina, do Napoleão Mendes, né? Que aí tem os exercícios também, as 104 lições que ele faz aí nesse Qual método. que é a diferença? Um é natural, outro é gramatical, como é isso? Isso, é a diferença, nunca estudei muito a fundo a diferença, mas um é... O método natural, ele é basicamente o aprendizado de uma língua como se você fosse uma criança. Como se fosse uma criança. Isso, você naturalmente vai lendo somente em latim. É o método, por exemplo, a apostila, é o livro do Família Romana, só tem palavras em latim, né? Não tem nenhuma outra língua. E aí você vai absorvendo numa imersão. Né? Como uma criança aprende dos seus pais, vai escutando ser falada a língua latina, vai vendo de modo gradativo aí. E vai seguindo. É bem progressivo. Isso, é muito progressivo. E o método do Napoleão também é progressivo, só que é um método que eu posso dizer um pouco mais gramatical, né? Pelo que eu entendo, sem ter eu usava como estudado consulta, muito. Sim, sabe? como consultas também. Por exemplo, porque às vezes eu via que o Família Romana não desenvolve tanto a gramática. Sim. Aí me ajudava a ir na gramática latim, de Napoleão Mendes aí, e para entender melhor o texto, alguma coisa que eu tinha dúvida, né? Porque o texto é mais simples, mas eu vi essa questão. Exatamente. Família Romana também tem essa questão da pronúncia, dá mais atenção para a pronúncia, para a conversa, né? O método gramatical, não tanto, né? Então, por exemplo, civilização romana, que a gente usa atualmente no seminário, ele vai focar muito na gramática, né? Então, existem essas diferenças de método. No grego também você tem o Atene, se eu não me engano. Atenate. Atenate. Esse mesmo, que seria o método natural. Natural. Esse é do pessoal da Vivarium Novum, Exato. né? Lá de Roma também, o pessoal especialista, né, em línguas clássicas pelo método natural. Claro. Né? O método natural é como vocês falaram, é intuitivo. Né? Você vai aprendendo tanto gramática quanto vocabulário aos poucos. Sim, né? Já o método gramatical ele trabalha mais com tabelas, né, com conceitos, que é um método também muito eficaz, depende muito do tipo de cabeça também. Eu já vi pessoas se dar bem com um, se dar bem com o outro. Exatamente. Né? Eu ia entrar nesse detalhe aí que isso. É de cada um. O método também você tem que provar um pouco dos dois, né? E aí você vendo qual te serve mais, você pode aí seguir estudando com esse método. Com o grego foi interessante porque a gente estudou, pelo menos eu lá, estudei com um método que, vendo um pouco os outros métodos, eu posso afirmar assim que para o objetivo dele é um dos melhores métodos existentes, que é o método Greek and Intensive Course, que é do Hansen and Quinn, que são dois professores catedráticos aí, se eu não me engano, da faculdade de Fordham. Oxford. De Oxford. não. Ou de Fordham. Mas é um método... Fordham. Isso, é um método impressionante quanto à profundidade, né, que ele traz, né, a extensão que ele traz, e também é muito gradativo, um método muito gradativo. Então esse método, para um curso mais intensivo, é um método muito eficaz. Né? Assim, né, padre, a gente poderia ficar aqui o dia todo Que pena, já tá falando muitos temas. Os seminaristas têm que ir pro seminário estudar. É importante. A gente tem realmente muita coisa para falar. Assim, vocês Temos que querem chamá-lo, talvez... convidá-los mais vezes, né, Diácono? Aqui. Pode ser, né? Se vocês se interessaram no tema, né? Querem que a gente volte a convidar aqui o seminarista. O seminarista Romulo, o seminarista Henrique. Vocês podem voltar aqui outro dia também. Igual a gente falou, uma alegria estar aqui no Centro Tomista, né? Realmente falando de coisa séria, né? Que são os estudos das línguas clássicas, né? Com profundidade. Infelizmente, pelo tempo, não conseguimos atingir tanta profundidade, mas que a gente pode... Por exemplo, a gente pode falar depois também, por exemplo, sobre a questão da pronúncia do latim, eclesiástica ou clássica, ou a pronúncia do grego, reconstituída, erasmiana, moderna, ou, por exemplo, a questão da educação clássica. Entra ou não entra das escolas, como isso era ensinado aqui no Brasil, tema nas escolas, como é ensinado hoje, isso tudo... Dá pano pra manga pra falar. Uns 3 ou 4 podcasts aí. Bom, gente, então é isso, né, padre? Encerrando aqui, então, isso. Mais um podcast. Muito obrigado a vocês por estar aqui conosco. Partilhar um pouco aí dessa experiência, do conhecimento de vocês, né? Isso. Que Deus possa os abençoar aí nessa trajetória de vocês no seminário, né? Inclusive vocês que estão acompanhando aqui, eles estão no primeiro ano de teologia, né? Os primeiro ano dois. de teologia. Pedimos orações para eles, para que sigam firmes aí na perseverança, para serem grandes padres no futuro, né? Com certeza. Isso aí, Muito pessoal. obrigado a todos. Até mais. Até mais.